Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Portal do Conhecimento. Sou o professor Ivair, sou formado em Teologia, Filosofia e Pedagogia. No vídeo de hoje abordaremos o tema idolatria. Pessoal, vamos começar fazendo um estudo da etimologia da palavra idolatria. Então, a palavra idolatria vem de dois termos gregos, a junção de duas palavras gregas. Primeiro, eidolon ou eidos, que significa imagem, estátua, forma, corpo. Segundo, latreia, que significa serviço e adoração. Pessoal, então nós vimos aqui que idolatria significa isso, né? Fazer imagens, uma estátua, uma escultura, uma forma física, que seja de um ser humano, que seja de um animal, né, que seja de um fenômeno da natureza, enfim, fazer uma imagem. Aqui nós vimos mais o aspecto de estátua, um elemento estátua, mas também pode ser considerado como uma figura. De repente a gente pode também considerar como uma pintura, como um desenho e assim por diante. Muito bem, pessoal. Para abordar o nosso tema, nós vamos fazer a fundamentação a partir da Bíblia, ok? Nós vamos fazer a leitura dos textos bíblicos e vamos então ver aonde é citado na Sagrada Escritura a questão da idolatria. Vamos para o Antigo Testamento. Comecemos pelo Antigo Testamento. Nós vamos ver a proibição de Deus ao povo de Israel para não fazer esculturas, ou estátuas, ou imagens, né? Nós vamos colocar aqui, não vamos limitar apenas a imagens, a esculturas, estátuas, né? Vamos colocar figuras de modo geral. Não fazer imagens e não cultuá-las, não adorá-las. Nós vamos entender então, como na etimologia do termo idolatria, né? Eidolon, ou eidos, que é uma estátua, uma imagem ou uma escultura, e latreia, o serviço, o culto, a adoração a essa escultura, a esta imagem. Então não vamos esquecer da etimologia, desse conceito, ok? Para nortear o nosso estudo aqui. Muito bem, comecemos lá no livro do Êxodo, fazendo a leitura bíblica para reflexão. Êxodo, capítulo 20, versículo de 3 a 6. Nós vamos ver o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra, ou nas águas e debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Muito bem, nós vamos frisar aqui, no capítulo 20, versículo 3 a 6, Deus dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra, ou nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus. Muito bem, pessoal, no livro do Êxodo, lembrando aqui que na saída, né, do povo de Israel do Egito, liderado por Moisés, Arão e Josué, mas a liderança principal em Moisés, e Deus faz aliança com seu povo no deserto. Então Deus, um dos pedidos que Deus faz ao povo: não cultuar, não adorar outros deuses, outras divindades.
Claro que a gente vai ver mais adiante que, na verdade, não existe outras divindades, né? Existe apenas Deus. Deus é o, o Criador, né? Fabricou tudo que existe. Porém, contextualizando, nós vamos entender o porquê desse mandamento. Ora, o povo viveu mais de 400 anos, o povo de Israel viveu mais de 400 anos aprisionado no Egito. E a gente sabe, por estudo de história, por, até hoje, toda a cultura egípcia, aqui sem preconceito algum, apenas fazendo análise, né, a partir do cristianismo, da nossa fé, a fé cristã, a gente sabe que a cultura egípcia era, e talvez seja até hoje, toda carregada, né, de, de uma religiosidade, de uma espiritualidade, de culto a vários deuses, a várias divindades, o que o povo egípcio acreditava ser divindades, né? Divindade para tudo. O deus Horus, o deus da morte, enfim, e assim por diante. E as estátuas, as imagens. Todas as culturas da cultura egípcia, monumentais, os templos, as pirâmides, as práticas religiosas da cultura egípcia, em acreditar, né, por exemplo, os faraós, que já construíam as suas tumbas e já, já ia fabricando objetos para levar para além-morte, né, para depois da morte. Então, o povo de Israel, ao passar todos esses séculos aí, ali no meio dos egípcios, o povo de Israel havia também assimilado bastante dessa espiritualidade, dessa religiosidade. Então, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, a primeira coisa que ele faz, olha, esquece tudo isso aí, essas práticas, né, que vocês assimilaram, aprenderam lá no Egito, e agora, a partir de agora, vocês vão adorar somente a mim. Então, vocês não vão mais fabricar imagens, estátuas, esculturas de nada, né, nem de faraó, nem de animais, de nada. Vocês vão adorar somente a mim. Tudo isso aí é ídolo. Quem fabrica essas imagens, essas estátuas, esculturas, está cometendo idolatria. Nós vamos voltar aqui à etimologia da palavra idolatria. Eidolon, eidos, estátua, imagem, escultura, corpo, forma física. Então, primeiro, comete-se a idolatria quando se constrói uma imagem, uma estátua, uma escultura, e depois, seja do ser humano, de pessoa, seja de animais, de seres vivos existentes nesse mundo, seja né, do crocodilo, por exemplo, que era uma imagem, uma figura divinizada na cultura egípcia, e depois disso, prestar um serviço de adoração, de culto a essas estátuas, a essas esculturas, acreditando que elas eram representações de divindades existentes, de deuses ou deusas. Então, aqui a prescrição, o mandamento, né, de Deus. Eu sou o seu Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Então, você não vai fazer, né, não vai praticar idolatria, não vai fazer esculturas e imagens de nada que existe sobre a terra. E aqui Deus é radical, né? Mas por causa do quê? A gente tem que contextualizar para compreender, né, o que realmente significa idolatria, e a gente vai caminhar no estudo aqui, a gente vai entender melhor, a gente tem que contextualizar. Então Deus está passando essa prescrição, esse mandamento, por causa da contaminação do povo lá, na sua estadia lá no Egito. A partir de agora, esse povo precisa se purificar, né? Voltar-se totalmente a Deus. As práticas, o comportamento, os rituais, toda essa realidade agora tem que se voltar para Deus, o único, o eterno, o indivisível, o absoluto. E não
a essas crenças que contaminou, então, o povo. Pessoal, depois do livro do Êxodo, olha, eu quero aqui ressaltar, né, antes de passar para a próxima citação, ressaltando, olha só, frisar as palavras do próprio Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Então, não te prostrarás diante, não farás essas esculturas e não te prostrarás diante dessas esculturas. Então, nós vemos aqui o que? Idolatria é, primeiramente, no pensamento, acreditar que existe ou existem outros deuses, outras divindades, além do Deus único, absoluto e eterno, indivisível. Então, acreditar que existem outras divindades. Segundo, construir estátuas ou imagens, ou esculturas, ou figuras, ou pinturas, seja o que for, né, dessas divindades e cultuá-las. Ou seja, fazer altares, colocar essas estátuas ali no altar como deuses e adorar essas estátuas como se elas representassem divindades. Divindades que concorrem com Deus. Então, isso aqui é idolatria. Certo? Para entender, para a gente caminhando no estudo, isso ir abrindo a nossa mente. Beleza, pessoal? Porque existe uma discussão secular, quase milenar, entre, né, católicos e outras denominações cristãs, uma confusão tremenda a respeito do conceito de idolatria. A gente vai ver no decorrer do estudo aqui, será que Deus, ele aqui está proibindo a arte, está proibindo a arte sacra, está proibindo o ser humano de fazer um quadro, uma pintura de aves, de leões, do mar, de fenômenos naturais, enfim. Né? Será que isso é uma proibição radical, total? É o que nós vamos ver no decorrer do estudo. Nós vamos então passar agora ao livro do Levítico. Quem está com a palavra de Deus aí, pode pegar lá no Levítico, capítulo 19, versículo 4. Versículo 4, que diz assim. Vamos fazer o seguinte. Para entender melhor, vamos pegar desde o versículo 1 até o versículo 4. O Senhor falou a Moisés: fala a toda a comunidade dos israelitas e diz-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um de vós tenha temor a sua mãe e a seu pai. Guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos volteis para os falsos deuses, nem façais para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos ler novamente o versículo 4. Não vos volteis para os falsos deuses, nem façais para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a proibição aqui ela é muito clara, né? Não acreditar na existência de outras divindades. Ser idólatra significa isso. Ter crenças em outras divindades e colocar essas divindades na concorrência com Deus. Fazer arte, né, seja estátua, esculturas, quadros, pinturas, imagem de modo geral dessas divindades e adorá-las como se fossem Deus. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a palavra sendo bem clara, certo? Só Deus é digno, só existe o único Deus, Deus eterno, absoluto, indivisível. Não existe outras divindades. Primeiro que não existe outros deuses. Então, ter essa crença de que existem outras divindades e tentar representar essas divindades através da arte e prestando culto a essas artes que se representam em forma de estátuas, de esculturas, pinturas, quadros, seja o que for,
Aí isso é idolatria. Pessoal, depois nós vamos para Salmos. Vamos para o livro dos Salmos. Lá no Salmo, você pode pegar aí, quem tiver com a Bíblia, Salmo 115. Salmo 115, no versículo 4 ao 8. Nós vamos ver aqui. Vamos começar no versículo 3. O nosso Deus está no céu. Tudo quanto quis, ele o fez. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Então, pessoal, nós vemos aqui mais uma vez, nós estamos fazendo aqui a abordagem, a contextualização, pegando todas essas. Claro que não são todas as citações, porque são inúmeras na Bíblia, são várias. Eu estou pegando aqui as que eu considerei mais objetivas para o tema de hoje, mas se você for fazer um estudo, você vai encontrar várias outras citações aqui nos livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, nesse estudo que nós estamos fazendo aqui agora, começando do Antigo Testamento, para entender o conceito de idolatria a partir do povo de Israel, do judaísmo, aqui no Antigo Testamento, que é a base do cristianismo. O Antigo Testamento, ele é a base do Novo Testamento. A gente vai ver isso aí. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, pegando aqui nessas passagens do Antigo Testamento, para a gente entender melhor o termo, o conceito de idolatria, para a gente então poder aplicar isso na nossa vida, como cristãos, sejam católicos ou de outras denominações. E se podemos ou não podemos fazer a arte sacra. Os cristãos são permitidos ou não fazer imagens, fazer pinturas, fazer estátuas, esculturas, que seja de pessoas notórias e notáveis, que foram fiéis a Deus, que a gente chama de santos, que na vida tudo cumpriu a vontade de Deus, ou que seja de passagens bíblicas. Por exemplo, podemos fazer um quadro de uma passagem bíblica, por exemplo, do Evangelho. Vamos pegar aqui, trazer aqui na memória, aqui na mente, uma passagem bíblica bonita, linda. Lógico, todas são lindas, né? Todas são lindas, todas remetem. Nós vamos pegar do Novo Testamento aqui, remetem e lembram a salvação trazida por Cristo, registram, testemunham, a palavra de Deus registra, testemunha a salvação trazida por Jesus. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Se a gente fosse aqui agora fazer um quadro, uma pintura, uma arte, como que a gente colocaria esta passagem nessa pintura, nessa obra? No Evangelho de São Mateus, por exemplo, ele registra, ele fala que, ele narra que depois de pregar, curar, Jesus já inicia seu ministério, Jesus sobe, ele é seguido por uma grande multidão, e ele sobe a montanha, e a multidão fica ali aos pés dele ali, por todo lado, as pessoas ficam por todo lado, e ele se senta e começa a falar das bem-aventuranças, começa a ensinar, começa a pregar. Então, como que a gente colocaria isso num quadro, numa arte? A gente poderia imaginar o cenário, Primeiro o cenário, como que era essa montanha, a altura dessa montanha, era uma montanha, tinha outras montanhas ao lado, as pessoas que ali estavam, como elas estavam vestidas, como, por exemplo, você tinha crianças, você tinha idosos, você tinha mulheres, e assim por diante.
E os discípulos que Jesus já estava chamando, né, que depois seriam seus apóstolos. Então, como que a gente colocaria representando essa passagem dentro de uma arte, de um quadro? Depois, a gente é permitido fazer isso, fazer essa representatividade através da arte? Então, o estudo do conceito de idolatria, ele abre nossa mente para toda essa realidade. Nos faz concluir se é permitido ou não. As nossas igrejas, os nossos templos, elas podem ser ornadas dessas passagens, desses quadros. A gente pode desenhar nas paredes ou fazer pinturas e colocar as pinturas, os quadros, né, nas paredes, na frente, no altar, nas paredes laterais, na fachada de entrada. A gente pode fazer imagens com essas passagens bíblicas, né, desenhando ali os apóstolos, por exemplo, Jesus, os discípulos, enfim, todas as cenas bíblicas. Ou esses templos, essas igrejas têm que ser paredes escuras, sem nenhuma representação, sem nenhum objeto de representatividade do sagrado. Então o estudo de hoje vem trazer isso, vem nos provocar para isso, ok? Então, quando Deus proíbe fazer imagens, para que o povo não seja tentado à idolatria, ele está aqui sendo radical e proibindo qualquer tipo de arte, de arte sacra. Nós vamos ver aqui ao longo do estudo. Bom, pessoal, aqui nós já vimos então algumas citações do Antigo Testamento que falam sobre a proibição de Deus ao povo de Israel para não fazer, então, as imagens, sejam elas estátuas, esculturas, para não incorrer na idolatria. Nós vimos, então, que o motivo, contextualizando, que o motivo de Deus fazer essa proibição ao povo é por causa da contaminação, temos que contextualizar isso, da contaminação, né, do povo quando viveu por mais de 400 anos lá no Egito. Nós vimos que a cultura egípcia ela é carregada dessas artes, né? Primeiro, eles têm uma religiosidade politeísta e eles representam esse politeísmo, essas várias divindades através da arte, principalmente através de figuras, né, de afrescos, de pinturas e esculturas de estátuas, aquelas estátuas grandiosas que a gente vê até hoje, né, nas descobertas arqueológicas. A gente está aí no YouTube, está na TV, está nos livros, e aí a gente vai ver que a maioria dessas representações eram de divindades. Então é isso, Deus está proibindo o povo de Israel não fazer. Então aqui Deus foi radical, falou, olha, não é para fazer. Porque para não cair no risco de adorar essas artes aí como se fossem divindades. Não existe outros deuses. Eu sou o Senhor teu Deus, o único Deus, né? o absoluto, o indivisível. Bom, então, pessoal, nós vamos, assim, passar para o subtema, né? Vamos aqui avançar um pouco no nosso estudo. Depois de analisar essas poucas citações a respeito da proibição de Deus sobre fazer imagens, nós vamos ver, então, o outro lado da moeda. Né? Primeiro nós vimos Deus proibindo de fazer imagens. Agora, nós vamos ver passagens em que o próprio Deus pede, na verdade ele não pede, ele ordena que sejam feitas imagens, que sejam feitas esculturas, sejam feitas, não digo pinturas, mas um artesanato, né, em tecido e estátuas. Muito bem. Nós vamos ver então essas passagens agora. O próprio Deus ordena que seja feita essas artes. Vamos lá. Vamos pegar no livro do Êxodo. No capítulo, vamos voltar no livro do Êxodo. Já aqui já vai ser no capítulo 25.
no versículo, do versículo 18 até o versículo 22. Pessoal, se eu tropeçar em alguma frase ou palavra aqui, vocês me desculpem. Minhas vistas não andam muito boas, mas eu vou fazer um exame de vista e possivelmente terei que usar óculos, tá bom? E essa Bíblia aqui, ela tem a letra bem pequenininha. Muito bem. Vamos ver agora, então, as passagens aonde o próprio Deus manda o povo construir imagens. Êxodo 25, versículo 18 ao 22. Diz assim: farás 2 querubins de ouro, em obra lavrada os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Faze um querubim numa extremidade e um na outra extremidade. Farás os querubins saindo das 2 extremidades do propiciatório. Os querubins terão as asas estendidas por cima, formando com as asas um dossel. Sobre o propiciatório ficarão um em frente do outro. Pessoal, o contexto desta citação é quando o povo já recebe através de Moisés, recebe de Deus, as tábuas da lei, os mandamentos. Para guardar as tábuas da lei, Deus ordena que seja feita uma arca. Depois você pode vir aqui no capítulo, no Êxodo, você pode vir aqui, começar bem aqui atrás, aqui mais ou menos aqui no capítulo 19, você vai e avançar na leitura, que você vai entender todo esse contexto aqui. Então Deus ele já entrega as tábuas da lei para Moisés, e aí Deus diz, as tábuas da lei não podem ficar em qualquer lugar, né? O povo não pode carregar essas tábuas de qualquer forma, pelo caminho ou onde parar. Então Deus ordena que seja feita a arca. E para a arca, Deus ordena que seja feito um ornamento, um adorno muito importante. O propiciatório aqui significa a tampa da arca. Então a arca, coloca-se as pedras dentro da arca, e a arca tinha uma tampa bem bonita. Como a arca era bela, linda, a tampa também era linda. E Deus ordena que sejam feitas 2 esculturas, que a gente pode entender como estátuas também, e imagens, que é a mesma coisa, lembrando a etimologia da palavra idolatria, eidolon, o eidos, imagem, escultura, física, material, estátua, imagem de alguma coisa, imagem de qualquer coisa, seja de imagem representando o corpo humano, o ser humano, uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança, ou representando um animal, um ser vivo, um fenômeno da natureza, como um raio, uma tempestade, as águas do mar, enfim, uma árvore. Isso é imagem. Então, para ornar o propiciatório, a tampa da arca, Deus ordena que sejam feitas, esculpidas 2 estátuas de querubins, 2 querubins, 2 anjos. A gente sabe que os querubins, eles foram criados por Deus com uma finalidade. A finalidade dos querubins, a razão de existir dos anjos querubins são anjos, é para dar glória a Deus nos céus, para adorar a Deus. Eles ficam o tempo todo dando glória, né, glorificando a Deus nos céus, adorando a Deus, assim por diante. Então Deus pede que sejam feitas 2 imagens, 2 estátuas dos querubins, dessas realidades celestes, para que fossem colocadas em cima da arca. E os 2 com as asas abertas, virados um de frente para o outro, e com a cabeça inclinada, e as asas como que protegendo a arca.
Então aqui a gente pensa, ora, se é proibido, se a proibição da confecção de imagens fosse radical, agora nós vamos lembrar lá, né, no início da reflexão, radical, absoluta, que não houvesse exceção, se não houvesse exceção, então por que Deus ordenou que fosse feito os dois querubins? É arte, é eidolon, é eidos. Vamos lembrar da etimologia, é eidolon, é escultura, é imagem, é estátua. Por que Deus simplesmente falou, não quero que ponha imagem de nada para vocês não cair no risco da idolatria. Vocês vão idolatrar essas duas estátuas aí, esquecer de mim e vão idolatrar como se fosse Deus. Deus poderia falar, dar ordem a dois querubins no céu, falar, vem aqui, dois querubins, desce aqui, né? Vocês vão ficar aí protegendo a arca, ornando a arca. Não, Deus mandou fazer. É isso? Por quê? Depois agora nós vamos ver outras passagens onde Deus permite, ordena que sejam feitas esculturas e estátuas, inclusive de querubins novamente. Nós vamos ver outras passagens agora, e aí nós vamos entender. Aí nós vamos entender que nem tudo é idolatria. Que a idolatria, ela acontece dentro de um contexto específico, que é quando o ser humano, ou o fiel, o crente em Deus, ele usa da arte para adorar, criar na sua mente a ideia de outras divindades, outros deuses, e adorar essas divindades representadas nessa arte. Mas a gente vai entender que quando a arte ela acontece dentro do contexto religioso da fé, que no caso é a nossa fé cristã, a arte não é objeto de idolatria. Totalmente errado quem assim pensa. Precisa estudar mais. Precisa deixar a ignorância, deixar a falta de cultura e aprofundar e estudar, procurar conhecer, para contextualizar, para entender que não. Deus permite sim a arte sacra, a arte religiosa, dentro do seu contexto. Tudo que for dentro do contexto, agora nós vamos falar do cristianismo, é permitido. Você pode fazer pintura, fazer quadros, você pode esculpir estátuas, imagens, esculturas de qualquer coisa, seja de animais, seja de fenômenos da natureza, seja de árvores, seja de pessoas, mas desde que essa arte ela esteja retratando ou representando uma realidade cristã, uma realidade divina, dentro do contexto do cristianismo, da fé cristã. Aí essa arte, ela não é idolatria. Por quê? Porque ela não é pagã. Ela não profana a realidade de Deus. Ao contrário, ela exalta a grandeza de Deus. A gente vai ver isso então. Vamos lá para mais uma citação do livro do Êxodo, já no capítulo 26, no versículo 1. Versículo 1. Diz assim, capítulo 26, versículo 1. Farás a morada com 10 cortinas de linho fino, retorcido, de púrpura, violeta, vermelha e carmesim. Obra ornada com querubins. Vamos repetir? Farás a morada com 10 cortinas de linho fino, retorcido, de púrpura, violeta, vermelha e carmesim. Obra ornada com querubins. Pessoal, aqui essa passagem, ela já está se referindo à orientação de Deus para a construção do santuário. Lembremos disso, né? Então, Deus dá a tábua das leis, as tábuas da lei para Moisés, ordena que fosse feita a arca para depositar as tábuas contendo as leis,
E as leis foram escritas pelo próprio Deus, é bom lembrar disso. Por isso é necessário fazer uma arca para guardar e conduzir essas tábuas durante o trajeto, por onde quer que fosse. Por isso era importante fazer um depositário. Por quê? Porque aquele objeto era sagrado. As tábuas eram sagradas. O próprio Deus escreveu nas pedras. Os mandamentos foram escritos com a própria letra de Deus. A Bíblia é clara quanto a isso. Então aquele objeto era sagrado, foi tocado por Deus, é sagrado. E se é sagrado, se é santo, o objeto ele deve ser guardado com zelo, protegido. Por isso a arca com seus ornamentos, os querubins. Agora nós vemos aqui a orientação de Deus para se fazer o santuário. E aqui, né, aqui no livro do Êxodo, aqui, agora eu esqueci qual a passagem aqui, depois a gente pode ver isso no outro estudo. Deus fica tão contente, porque o povo aqui está caminhando e obedecendo e fazendo a vontade de Deus. Claro que a gente vai ver várias passagens onde o povo desobedece a Deus, e Deus fica chateado, zangado, Deus pune o povo. Mas Deus está tão contente com essa aliança, porque esse é o contexto da aliança. Esses capítulos que a gente está vendo aqui, começa lá no capítulo 19, é o contexto da aliança. Deus está tão contente em ter feito aliança com o povo através de Moisés como intermediador, que ele então dá as leis, entrega as tábuas a Moisés contendo as leis, e Deus fala: eu quero morar entre vós, eu quero morar no meio do meu povo. Por isso que começa falando: farás a morada de Deus. Deus ficou tão contente, tão feliz, que Deus quis morar no meio do povo. Agora, para morar, Deus precisava de uma morada, uma moradia, né, digna dele, que é o santuário. Então nós estamos no contexto da construção do santuário. Não é o templo feito ainda, né, por Salomão, que o povo ainda não chegou na Terra Prometida. Então o povo ainda é nômade, o povo está caminhando para a Terra Prometida. Então esse santuário a gente vai ver que é uma tenda que serviu como morada de Deus. Então Deus está dando a instrução de como o povo deve fazer essa tenda, essa moradia para ele, porque a moradia tinha que ser digna dele. Afinal, é Deus que vai morar entre o povo. Então, uma das instruções que Deus dá é: faça 10 cortinas, e com as cores tal, tamanhos, dimensões tal, e faça adornos, ou embeleze essas cortinas com querubins. Aí a gente imagina que tenha sido tecidas, né, pelos artesãos, que a gente vai ver em outra passagem, que Deus também escolhe os artesãos e capacita os artesãos, esses que vão fabricar a arca, o santuário, que vão fazer essas imagens. Então Deus ele ordena que seja feita novamente, né, a gente vê aqui a representação dos anjos querubins. Arte sacra, isso é arte sacra. Ok? Pessoal, agora nós vamos pegar o livro dos Números, lá no capítulo 21, no do versículo 8 ao versículo 9. Capítulo 21, versículo 8 ao versículo 9. Nós vamos ver o seguinte: aqui, pessoal, lembrando, nós estudamos primeiramente, né, no subtema, aqui o tema é sobre idolatria. No subtema, nós vimos Deus proibindo de se fazer imagens, e agora nós estamos no segundo subtema, que é Deus ordenando que fossem feitas imagens. Deus aprovando a fabricação de imagens. Nós vamos ver agora aqui uma outra passagem, já é outro contexto. Esse contexto aqui é quando o povo desagrada a Deus, né? Começa a falar mal de Deus e falar mal de Moisés, e então Deus manda serpentes para ofender o povo, né? Matar aqueles que estavam falando mal dele e de Moisés, seu servo Moisés. Então as serpentes começam a aparecer no deserto, começam a picar essas pessoas, e essas pessoas começam a morrer. E o povo fica com medo e vai até Moisés, pede a Moisés que interceda por eles, né?
e reconhecendo o pecado de ter falado mal de Deus, ter falado mal de Moisés, e pedindo que Moisés suplicasse a Deus que não deixasse o povo morrer. Então, o que Deus ordena? Nós vamos ver aqui, ó. Faze uma serpente ardente e coloca sobre uma haste. Todo o que for mordido, mas olhar para ela, ficará com vida. E assim Moisés fez a serpente de bronze, colocou essa serpente na ponta de uma vara, de uma haste, e toda vez que uma pessoa do povo de Deus ali caminhando no deserto era picada, ofendida ou mordida por uma serpente, por uma cobra, essa pessoa então começava a se desfalecer, ela olhava para a serpente de bronze e era curada. Minha gente, vamos fazer teologia aqui, né, para ver, afinal de contas, qual teologia está correta? É a teologia protestante que afirma que não se deve fazer imagens, representações de forma alguma de nada, nem mesmo dentro do contexto religioso cristão, de nada, nenhuma representação, nem quadros, nem estátuas, nem esculturas, nem pinturas, nada, porque Deus proibiu. Ou estão corretos, ou está correta a teologia católica, que diz: Deus proibiu a confecção de imagens, de figuras, fora do contexto sagrado. Deus proibiu a arte pagã, profana, usada para adoração e culto de outras divindades, enfim, ou de algo que concorre com a divindade de Deus, do Deus absoluto. Mas dentro do contexto cristão, da fé no Deus absoluto, em Jesus Cristo, no Pai, no Espírito Santo, Deus, assim como lá no Antigo Testamento, através de Moisés, Deus pediu que fosse feito as esculturas de querubins. Deus pediu que fosse feita a escultura da serpente. E Deus usou esses objetos para representar, para manifestar a sua grandeza, a sua divindade, então é permitido. Afinal, qual das teologias está correta, né? Vamos refletir aqui. Então, para a gente chegar a essa conclusão, qual teologia está correta? Vamos pensar. Não seria mais fácil, assim como lá na arca na fabricação da tampa da Arca da Aliança, né? Deus pedir que 2 querubins viessem e guardassem as pedras, né? 2 querubins descessem do céu e ficassem ali, e não fabricar estátuas, esculturas? Não seria mais fácil para Deus fazer isso? Ordenar que esses 2 querubins descessem e ficassem ali protegendo a arca? No caso da serpente, não seria mais fácil, assim como ele ordenou que as serpentes ofendessem essas pessoas que pecaram, para que essas pessoas morressem? Deus ordenou a aparição das serpentes? Não seria mais fácil Deus ordenar que essas serpentes desaparecessem? Do mesmo jeito que ele colocou as serpentes ali para ofender essas pessoas, não seria mais fácil Deus fazer com que essas serpentes saíssem, desaparecessem? Então, por que ele pede a Moisés para fazer a imagem da serpente, esculpida em bronze? É importante a gente entender isso aqui no material, porque a relacionar a idolatria com o elemento físico, material, é muito importante. Porque Deus, o transcendente, aquele que transcende a matéria, ele está acima da matéria, do imanente, que a matéria é imanente, o físico, o material. Deus que está infinitamente acima, não se prende à matéria, nada de nenhuma matéria pode prender Deus, porque Deus é transcendente, ele é infinitamente superior à matéria, porque Deus usa dessa mesma matéria para curar, aqui nesse caso específico. Deus não poderia também, quando a serpente picasse uma pessoa, ele mesmo curar, né, com seu poder essa pessoa?
tirar o veneno, né, do sangue, da corrente sanguínea dessa pessoa? Por que que ele usa do elemento físico, o bronze, através da imagem, da representação da mesma serpente que ofendeu a pessoa? Deus usa dessa representação da mesma serpente para, quando a pessoa olhasse para aquela serpente, a pessoa fosse curada. E será que essa serpente, ela virou um Deus? Virou uma divindade? Ela tem poder em si para curar? Ela tinha poder em si para curar aquelas pessoas? E a gente vai ver que, inclusive, um século depois, 100 anos depois, essa serpente vai ser destruída pelo profeta Ezequiel. Por quê? Porque houve uma confusão do povo de Israel, começou a adorar essa serpente, o profeta vai chamar de Neustan, ou seja, Neustan em hebraico significa feito de bronze, né? E o povo começa a adorar essa serpente. Esquecendo que, aí nós vamos entender o que é idolatria, pessoal. Isso é idolatria. Não foi a arte que Deus pediu que Moisés fizesse. Essa arte, ela não era um objeto de idolatria inicialmente. Era um objeto, um canal da graça de Deus. Aí nós vamos entender que o transcendente, ele pode usar o elemento físico, a matéria, como canal, como via para transmissão e ação da sua grandeza, do seu poder. A graça de Deus. A gente, na Igreja Católica, chama de sacramentais. Elementos físicos são usados como elemento de transmissão, via de transmissão da graça de Deus, do poder de Deus. Então, o povo de Israel, com o tempo, foi esquecendo que aquela serpente não era uma divindade, era só um objeto usado por Deus. Deus colocou o seu poder ali naquele objeto, né? O seu poder estava naquele objeto, não é que aquele objeto era uma divindade, era Deus. E ao olhar para aquele objeto, para aquela escultura, da mesma forma que fora picado pela cobra, pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze, a figura da mesma serpente que havia ofendido a pessoa, essa pessoa era curada. Por quê? Porque aquela serpente, aquela escultura era canal, era via de passagem da graça de Deus, do poder de Deus. Então, o profeta destrói, né, 100 anos depois, mais ou menos, o povo começa a confundir as coisas, esquecer de Deus, o Criador, e começa a adorar a criatura. E a criatura representada, né, numa escultura, no bronze. Então, isso é idolatria. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a arte sacra, ela é canal da bênção de Deus, é canal da manifestação da grandeza, da grandiosidade de Deus. Sendo vista dessa forma, qualquer objeto que venha participar da liturgia, que venha participar da catequese, que venha participar do culto, da celebração, do dia a dia do cristão, qualquer objeto, qualquer arte, seja ela a pintura, que seja a escultura, que seja a estátua, a imagem, que seja uma imagem do ser humano, do cristão que foi temente a Deus, por exemplo, um santo, né? E aqui a minha esposa, ela orna imagens sacras, e eu até peguei aqui como exemplo, né? Além do crucifixo, é claro que vocês já perceberam que todas as nossos estudos, o crucifixo está sempre aqui, sempre à frente. Jesus representado, a sua crucificação ou crucifixão representada nesse objeto. E essa imagem, por exemplo, que eu estou aqui com ela, que é a imagem da Sagrada Família. Ó, Jesus, menino Jesus, José e Maria, seus pais, José e Maria. O que essa imagem pode simbolizar, representar para nós? O que a imagem do crucifixo pode simbolizar e representar para nós? Representação. Assim como a serpente, que era canal da graça de Deus, o poder da cura, a pessoa era curada. A cura aconteceu por meio
do olhar, do contemplar aquela figura da serpente, Deus, a graça de Deus passando através daquela imagem, nós também temos isso ainda hoje. Esses objetos não são para adoração, não são para a idolatria. Esses objetos, eles são para a manifestação, são sacramentais para a manifestação da graça divina, do poder de Deus. Ora, não foi Maria escolhida pelo próprio Deus para ser depositária do seu ventre, ser a arca da nova aliança, carregando o menino Jesus, o Verbo encarnado? Não foi José, temente a Deus, exemplo de pai, exemplo de esposo, obediente a Deus, sacrificou sua vida para fazer a vontade de Deus, não representa nada para nós? Ao olhar para essa imagem, nós não adoramos essa imagem. Temos que ter isso em mente. Isso vale para os católicos. Aqui é uma mensagem para as outras denominações, mas também para os católicos. Não é para ser adorada, porque não é uma divindade. Não é para se prostrar diante dessa imagem e tê-la como um Deus, uma divindade aqui. Não. Essa imagem deve participar da nossa vida como uma catequese, como canal da graça de Deus. Como Deus usou, pediu a Moisés que fizesse a serpente de bronze, Deus usou a serpente como canal da graça, então nós temos as imagens também do nosso contexto cristão. Olha aqui, o centro da fé, da nossa fé. Ora, tem muitas denominações que diz que os católicos adoram o Cristo morto, não ressuscitou com Cristo. Por quê? Porque eles idolatram imagens de Cristo na cruz ainda. Constroem imagens, esculturas do Cristo crucificado, pregado na cruz, e aí ficou. Não passou disso. Errado. Esta imagem, como diz São Paulo, né, nas suas cartas, que é o centro da pregação de São Paulo, o Cristo crucificado. Não tem sentido nenhum acreditar no Cristo ressuscitado se a nossa fé não começar com o Cristo crucificado. A redenção, ela ocorreu na crucificação. Foi no derramamento do seu sangue na cruz que os pecados da humanidade foram lavados. A vida aprisionada pelo pecado, o maligno, foi resgatada para Deus aqui na cruz. A morte de Jesus. E a ressurreição, é lógico, que é a manifestação da sua glória. Não ficou na morte. Ele venceu a morte, ressuscitou. Mas começa com a cruz, começa com o sofrimento. Então, aquele cristão que acha que não se deve ter uma arte dessa, olha aqui, você olha para o crucifixo, contempla o crucifixo. É lógico que Jesus não está aqui na cruz mais. É lógico que ele não está aqui morto mais. Um cristão católico não acredita nisso. Então, quem fala isso por aí é porque não tem conhecimento nenhum. É preciso saber a verdade. Para os católicos, Cristo não está na cruz mais. Ressuscitou, glorioso, está no céu e virá um dia, né, para julgar e buscar a sua igreja. Mas contemplar essa imagem, a gente entende que nós também, Jesus passou por esse sofrimento da morte, da cruz. E a nossa vida ela é feita de sofrimento também. Então não adianta querer pregar só a glória, só o sucesso, só a prosperidade, sem entender o contexto do sofrimento, do sacrifício da vida. Então a gente olha para essa arte e a gente entende, né? A gente contempla o sofrimento de Jesus por nós. Mas ele conquistou, ele ressuscitou e voltou para a glória. Nós também estamos caminhando nesse sentido. É isso? Bom, pessoal, então do Antigo Testamento, essas eram as citações que eu queria apresentar para vocês, né? Então, lembrando que o termo idolatria, conceito de idolatria é eidolon, imagem, esculturas, estátuas, representação física, e latria, que é adoração, que é culto. Então, cometemos a idolatria através das imagens quando nós transferimos a divindade do Deus verdadeiro, absoluto, roubamos de Deus
esse reconhecimento da sua divindade e colocamos nas imagens. Mas, quando nós vemos nas imagens sacras, sagradas, aí a importância da arte sacra, né, que a Igreja Católica tem lindamente, né, todas as igrejas que onde você vai, você contempla a arte sacra, nós vemos ali que quando a imagem, a arte, ela é usada para levar o ser humano até Deus, e a imagem passa a ser canal da graça de Deus ao transcendente, então a arte ela não é idolatria. Tá? Ela é permitida e ela faz parte da caminhada do cristão. Bom, aqui no Novo Testamento, eu vou fazer algumas citações aqui para vocês, tá? Mas o cerne do estudo de hoje era mesmo o Antigo Testamento, né, sobre as proibições e também sobre as orientações de Deus para a confecção das estátuas, né, dos querubins. Depois a gente tem outras passagens no próprio santuário. Depois no Templo de Salomão, aí eu não vou abordar aqui, não vou entrar não vou fazer a leitura desse texto hoje, mas a gente, depois, quando Salomão vai construir o templo, né, Deus orienta que fosse feitas estátuas de leões e estátuas de bois. Então, olha só para vocês verem. Ora, são seres, são criaturas. Deus criou. Agora, por que o leão e por que o boi? Por que o touro? Ora, da natureza, o leão e o touro são um dos animais mais fortes, né? Representa força, poder. Isso aí tudo representa o quê? O poder, a magnitude, a grandeza de Deus, o Criador. Né? Ali, através contemplando a imagem de uma de suas criaturas, que é o leão, que é o touro, a gente transcende, né, a nossa espiritualidade, a gente vai até Deus e fala, então entende que como Deus é grande, né, se esse ser aqui, esse animal, ele é grande, poderoso na natureza, imagina então o seu Criador, a magnitude do poder do seu Criador. A imagem, então, as imagens, elas nos fazem transcender, passar do físico e chegar até essa espiritualidade, né, maior, de contemplar, de entender a grandiosidade divina de Deus. Então, assim, no Novo Testamento, a gente vai ver principalmente em São Paulo e também no evangelista João, falando sobre a idolatria. São Paulo admoestando as igrejas a tomar cuidado com a idolatria. Por exemplo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 21 a 25, né, Paulo pedindo Paulo falando, né, escrevendo aos Romanos, falando, olha, vocês se gabam de ser, né, pessoas inteligentes, a gente entende esse contexto, porque Roma era o centro, né, do império, onde viviam os magistrados, intelectuais, pessoas de muita sabedoria, de muito conhecimento. Então, Paulo falando que essas pessoas elas se gabavam de ter um conhecimento profundo sobre as realidades, sobre as coisas, mas não conseguiam entender a grandiosidade, o poder de Deus, o Deus verdadeiro. E eles cultuavam, né, esculturas, estátuas de pessoas, de seres humanos, como por exemplo o imperador, achando que aquilo era uma divindade, era um Deus. Então, deixa de cultuar o Criador para cultuar a criatura. Então a gente entende porque Paulo o tempo todo está escrevendo e falando sobre a idolatria. A gente tem que entender esse contexto, né? A gente vai ver então no contexto de Roma, que era o centro do império, onde, por exemplo, para todo lado tinha estátua da escultura do imperador, e os súditos do império tinham que cultuar essas estátuas como se fosse o próprio imperador, né? E esqueciam da grandiosidade, da magnitude de Deus. Então, a idolatria nesse contexto. Nós vamos ver depois, quando ele escreve aos Gálatas, e a comunidade dos Gálatas é na Turquia, e na Turquia também está ali bem próximo ali, ó, foi muito influenciado pela Grécia, a cultura grega, né? as divindades, o politeísmo grego, Zeus, Afrodite, Atenas e por diante.
Também o apóstolo Paulo, então, exortando que tomassem cuidado, né, com a idolatria, não esquecer quem é o verdadeiro Deus e verdadeiro Senhor, né, o Deus absoluto, o Pai, e Jesus como Senhor. Então, transferir a questão é, da alimentação também, transferir, esquecer de Deus e passar a cultuar, né, se misturar com essas espiritualidades, essa religiosidade pagã. Depois nós vamos ver também ele falando aos Coríntios, na comunidade de Corinto, na Grécia também, que é o mesmo contexto, tá? Os cristãos viviam, a igreja vivia ali o tempo todo, né, no meio do paganismo, os templos suntuosos da religiosidade da grega, então o tempo todo correndo risco de ser contaminada, às vezes esquecer, né, de prestar culto ao Deus verdadeiro, o Deus de Jesus, e ter Jesus como Senhor, e passar a deixar se influenciar por essas religiosidades, né, começar a frequentar templos pagãos, fazer sacrifícios a essas divindades pagãs. E nós temos o apóstolo João, também ele falando aí lá no capítulo da 1 João, tá? 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 5º, versículo 20 e 21. João, a gente sabe que é um evangelista que ele escreve de Éfeso, né? E ele tem ali vive no meio dessa intelectualidade grega, da filosofia grega. Então ele vem com a teologia, uma visão de Jesus, né? Mas é, contextualizando ali, né, como Deus verdadeiro, Deus absoluto, né, a questão da verdade, o verbo encarnado, a palavra. Então, são conceitos, né, que concordam com a filosofia, né, tentando extirpar a filosofia, que é uma ideia pagã sobre o mundo, explicar o mundo, a origem do mundo, a criação do mundo através aí desses conceitos filosóficos, e inserir o conceito cristão, de que Deus, né, sobre a verdade, Jesus como verdade, o verbo encarnado. Então ele também pede, guardai-vos dos ídolos, é a orientação de São João. Bom, pessoal, para finalizar o nosso estudo no dia de hoje, ficou um pouco mais longo do que os vídeos anteriores, mas peço paciência de vocês. Até conversando com a minha esposa, ela perguntou: você acha que esse vídeo vai levar quantos minutos, né? Quanto tempo? E eu falava: eu acredito que a gente consiga abordar em 30 minutos, no máximo 40, mas aí já passou de 1 hora. E ela mesma falou: mas será que consegue um tema tão profundo, né, tão abrangente? Então, às vezes, o tema ele extrapola mesmo. O tema faz o tempo extrapolar um pouco, então vai dar paciência, né? Tem temas que são mais fáceis de abordar, mais curtos, e outros já carecem mais de aprofundamento. Mas eu agradeço muito a vocês pela paciência, né, por tirar seu tempo para poder estudar com a gente aqui a respeito, tá? Tira seu tempo, né? Deixa o vídeo, olha, eu vou assistir esse vídeo em tal horário que eu estou mais tranquilo, cheguei do trabalho, cheguei da escola, cheguei do estudo, cheguei da rua, agora eu tenho tempo de sobra. Eu vou, então, assistir esse vídeo com o professor Ivair, e aí tira esse tempo para isso, tá bom? Pessoal, para finalizar o nosso estudo de hoje sobre a idolatria, para a gente ter mais certeza ainda, a pergunta inicial, a partir da etimologia, né, da palavra idolatria, os dois termos, ídolo ou eidon, é elatria, né, a adoração, culto a imagens. E a pergunta inicial, os católicos ou outra denominação cristã aí, além da católica, a gente sabe que tem outras denominações, principalmente algumas históricas, como o luteranismo, por exemplo, eles, em alguns países, eles ainda fazem uso do crucifixo, por exemplo, tem alguns lá que tem imagens também. É claro que é uma diferença em questão do modo de ver essas artes em relação aos católicos, né? Não é o mesmo sentido. Mas também os anglicanos, em algumas denominações mais históricas. Mas, no geral, qual teologia está correta, né? Qual o jeito, a maneira de interpretar a palavra de Deus está correta? A católica em ver primeiro, é necessário contextualizar a questão das imagens,
para entender o que é idolatria e o que não é. As imagens fora do contexto cristão é idolatria. Ok. Tá? A arte, no geral. Não estou colocando aqui pintura, afresco, rabisco, grafite, imagem, estátua de gesso, de barro, de cerâmica, seja o que for, de pau, de madeira, esculturas em geral. Fora do contexto cristão é idolatria. Dentro do contexto cristão não é idolatria, são sacramentais. Fazem parte da liturgia, fazem parte da arte, assim como na confecção da arca e do santuário, e depois do templo, faz parte da arte ordenada pelo próprio Deus. A arte aqui ela é usada como canal da graça de Deus e da catequização, do ensino dos cristãos. A gente aprende, por exemplo, quando a gente chega numa igreja e vê aquelas passagens lindas, as passagens bíblicas, né? Aqueles mosaicos, aqueles quadros. É, é lindo demais, né? Lá, por exemplo, pegando as passagens do Antigo Testamento, quando Deus cria, né, no Jardim do Éden, depois quando Deus tira o povo do Egito, a passagem de Abraão, ali a ponto de sacrificar o seu filho Isaac, a gente vê aqueles mosaicos, aquelas obras lindas. E quando a gente vê aquelas estátuas, aquelas esculturas dos apóstolos, representando os apóstolos, quando a gente vê essas imagens, né, representando figuras importantíssimas na história da salvação, na história do cristianismo. Então, a Igreja Católica ela entende que isso não é idolatria, isso é canal, é via, instrumento, isso é uma arte sacra. É claro que não é qualquer um que vai produzir essa arte. A gente não pode pegar essa imagem feita em qualquer lugar. Né? A gente vai ver que lá no Êxodo, o próprio Deus instruiu os artesãos. Ele deu aos artesãos a capacidade, né, essa santificação da sua mente, seu entendimento para fazer as artes. Então, a pessoa que faz a arte é importante. Né? Você não pode adquirir uma arte, uma imagem, na mão em qualquer lugar ou qualquer pessoa. Tem que ver como foi feita aquela imagem. Quem fez aquela? Às vezes aquela imagem foi feita por uma pessoa profana, que não tem fé nenhuma em Deus. Então, como que Deus vai usar aquilo como canal de sua graça, né? Da sua bênção? Pessoal, para finalizar, eu quero olha só, aí já é um testemunho importante. Nós vamos dar uma passada rápida aqui sobre como que os primeiros cristãos encaravam a arte. Aqueles que viveram poucas décadas depois de Jesus e dos apóstolos. Nós vamos pegar a partir do ano 100 da nossa era. Como que eles encaravam essa questão da arte sacra? Né? Eles faziam imagens ou não? Rejeitava isso totalmente porque era errado, proibido. Nós vamos ver que não, que eles faziam, né, gente? Por exemplo, nós vamos ver que os primeiros cristãos, eles iniciaram, né, na nossa era, a era cristã, essa arte sacra. Nós vamos ver, por exemplo, no século I, lá a partir do ano 100, e também no século II, ano 200 e o ano terceiro, século terceiro, que em vários lugares são encontradas a arte sacra. Por exemplo, nas catacumbas de Comodila, em Roma, são encontradas, por exemplo, afrescos de Jesus, né, com as letras alfa e ômega. Jesus aparece a figura de Jesus com barba, com aspecto mais judaico. Tem, por exemplo, um afresco também do apóstolo Paulo, escrito Paulus, então, nessa catacumba de Comodila. Depois nós vamos ver também um afresco representando Maria e o menino Jesus no seu colo. Essa arte ela é da metade do século II, ok? E vai estar presente na catacumba de Priscila, em Roma. Depois nós vamos ver também, aqui já uma arte feita numa tampa de um sarcófago, nas catacumbas de Priscila também, no século III, representando a visita dos magos ao menino Jesus. Depois nós temos um afresco também do Jesus Cristo, o Bom Pastor, lá no século III, na catacumba de Domitila, em Roma, representando Jesus carregando, né, um cordeiro, né, uma ovelha, representando o Bom Pastor.
Depois nós temos também um afresco da passagem onde Jesus ressuscita Lázaro, que está presente ali na catacumba de Calisto, no século III. Depois nós temos já na Síria, em uma casa de oração na Síria, também um afresco já feito aqui, já feito em cerâmica, do século III, representando a cura do paralítico. Depois nós vamos ter também um afresco, também do século III, da igreja de Dura, também na Síria, representando Jesus e o apóstolo Pedro caminhando sobre as águas, naquela passagem, né, das águas. Bom, pessoal, eu fiz as citações aqui, tá? Fazendo esse estudo, né? Eu fiz as citações para, então, fundamentar mais ainda, complementar a nossa abordagem, nosso estudo. Depois vocês podem pesquisar sobre essas artes sacras da igreja primitiva. Então a gente vai compreender que se os primeiros cristãos, aqueles que beberam da água fresca do testemunho dos apóstolos, aqueles que conviveram pessoalmente com Jesus, se eles faziam essas artes, né, e desenhavam nas paredes essas artes, essas passagens, que é arte sacra, que são figuras, então por que nós também não podemos e não devemos fazer, né? Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito a vocês, tá, por ficarem aqui conosco, né, participando desse estudo. Não esqueça de dar aquele joinha, aquele like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Se inscrever no canal também, peço que vocês se inscrevam. Às vezes as pessoas assistem o vídeo, mas esquecem de se inscrever. Ajuda muita gente, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.